Fala galera, Power Ranger na área, aqui quem fala é ele. Para gente, vai. E como prometido, tô aqui trazendo o primeiro para Power, que eu vou falar sobre vários heróis, tanto da DC quanto da Marvel, desenhos, séries, até filmes se for necessário. E para começar, para estrear com estilo mesmo, vou falar do cara mais sombrio da DC Comics, o Morcegão Morcegoso, meu herói favorito, o Batman. Eu vou resumir esse vídeo em 4 partes, tá galera? Primeiro eu vou falar as histórias em quadrinhos. Em segundo lugar, vou falar sobre os desenhos. Em terceiro, vou falar sobre os filmes. E em quarto e último lugar, vou falar sobre o personagem, curiosidades, o que eu acho sobre ele, entre outras coisas. Então, começando pelos quadrinhos, para quem não sabe, a primeira aparição de Batman nas HQs foi na Detective Comics número 27, lançada em maio de 1939. Tá aí a imagem para vocês. Ela foi criada por Bill Finger e principalmente Bob Kane. Foram os dois grandes criadores desse grande mito. E só uma curiosidade que eu deveria falar no final, como eu disse, mas eu vou falar agora, aproveitando que eu falei da HQ do Batman. Essa Detective Comics, né, essa edição da primeira aparição do Batman, é considerada uma das relíquias mais valiosas do mundo. Isso porque ela alcançou o preço de $1.075.000 num leilão feito em novembro de 2010. O principal responsável pela criação do uniforme do Batman em suas primeiras aparições foi Bob Kane, que usou o uniforme do Zorro como base para a criação do uniforme. Principalmente também por causa que o Zorro era ídolo de Bob Kane quando criança. Veja só como foi o primeiro uniforme de Batman usado na televisão. Em que Lewis Wilson interpretou o morcego na primeira e clássica série de 1943, Batman. Então, para finalizar essa parte de HQs, galera, vou mostrar aí para vocês uma lista de HQs do Batman que são muito boas, são ótimas e que eu recomendo que vocês leiam. Começando então a lista, recomendo que vocês comecem por esta, né? O Cavaleiro das Trevas, que foi uma HQ que revolucionou toda a trajetória do Batman nas histórias em quadrinhos, principalmente porque foi feita pelo Frank Miller. E também por causa que ela mostra o final da carreira do Batman, né? Por causa que na história ele já tem seus 50 e poucos anos. E principalmente porque essa história atualmente é a principal responsável pela Era de Bronze do Batman. E você, né, que não gosta muito de ler, curte mais assistir aos desenhos, né, às animações, já tem, cara, já tem a parte 1 e a parte 2 do Cavaleiro das Trevas, né, que, como eu disse, aparece o Batman no seu fim de carreira, né, e é muito bom, cara, recomendo que vocês vejam também. E eu vou falar mais dela quando eu falar dos desenhos. Trago agora Batman Ano 1, né, que agora em vez de ser o fim, é o começo da carreira do Batman. Pra falar a verdade, na minha opinião, eu acho que o certo seria dizer que não é o Batman ainda, né, por causa que aparece Bruce Wayne treinando. Eu me lembro muito bem, né, acho que muitos já viram
Aquela cena clássica onde o Bruce Wayne está lá no Ocidente treinando para ser o Batman, batendo, né, dando chutes em árvores, em tijolos, treinando e se decidindo se realmente é certo, principalmente porque aparece lá ele pensando, será que meus pais iriam querer que eu me tornasse algo assim? E é uma história realmente muito boa, né? Os fãs, assim como eu, realmente a gente fica muito ansioso, né? Porque, nossa, quando que o Bruce Wayne vai vestir o manto do morcego? Quando que ele vai se tornar o Batman? E quando ele realmente se torna, passa por muitas dificuldades, não, né, se ferindo. Resumindo tudo, assim, sobre essa HQ, é que a história é realmente ótima, é muito boa. Principalmente também porque foi o Frank Miller que a fez. Que ele é um cara que simplesmente entende de Batman, sabe o que é preciso para que os fãs gostem da história. A história é muito boa, como eu disse antes. Tão boa que virou até filme, né? O Batman 1, o desenho, o filme animado, que é simplesmente a adaptação da história do livro para o filme. Eu falo livro, gente, por causa que, assim, a história é longa, né? É como se fosse um livro, mas na verdade é HQ. A trajetória, né, o enredo do filme é tão bom quanto da HQ. É um modo da gente ver essa história, né? Mas de uma forma de filme, né? De uma forma de animação, por causa que é bom a gente, né, diferenciar esses tipos de histórias, né, de HQ para filme. Resumindo, o filme é tão bom quanto a HQ. Recomendo muito que vocês leiam e assistam essa história, realmente muito boa. Trago então a HQ Batman Vitória Sombria. Gente, eu não vou dizer muitas coisas, não vou falar muito a respeito dela, por causa que eu ainda não li. Mas pessoas, amigos meus que já tiveram a oportunidade de ler, me falaram muito bem a respeito dela, falaram que a história é muito boa. E caso vocês, assim, estiverem interessados e tiverem a oportunidade de comprar, mesmo sendo difícil, né, porque eu já ouvi falar também que é difícil consegui-la, mas caso algum de vocês conseguir, por favor me fale, diga pra mim se a história é realmente boa, mas eu já ouvi falar que é muito boa, recomendo que vocês leiam. Batman, A Queda do Morcego, eu também não li, não porque é difícil realmente, por eu não procurar, mas spoiler, tô nem aí. Onde Bane quebra a coluna do Batman e que depois ele precisa de um substituto, arranja um substituto, porém esse substituto não dá certo e Batman, mesmo com a coluna quebrada, tem que voltar. Eu, como interesse pessoal, quero muito comprar, quero muito ler essa HQ. Mas para vocês aí que estiverem interessados, comprem e leiam, né? Porque o que eu já ouvi, do que eu já sei, pelo que eu já sei, a história é muito boa. Recomendo muito que vocês leiam essa. Batman, The Son of Demon, é uma HQ muito boa. Eu tenho ela. Já li várias vezes, nunca enjoei. É uma história muito interessante, que o final, assim, pelo título eu não sei se vocês conseguem descobrir, mas o final é um dos finais mais intrigantes das HQs do Batman que eu já vi. Recomendo muito que vocês leiam ela. Já essas outras duas, Batman, O Longo Dia das Bruxas,
e Batman Preto e Branco. Eu também não li, mas assim como as outras, já ouvi falar muito bem a respeito. Principalmente Batman Preto e Branco. Batman O Longo Dia das Bruxas também é muito bom. Caso vocês queiram ver a capa de novo, tá aqui. O Longo Dia das Bruxas é uma história muito boa também. Já me falaram muito bem dela. Mas Batman Preto e Branco são várias histórias do Batman em uma só HQ, né? Posso dizer que é uma maratona de histórias em apenas uma HQ. E também porque várias dessas histórias, né, são muito importantes para essa era de Batman nos quadrinhos atualmente. Recomendo muito que vocês leiam essas duas, principalmente Batman Preto e Branco. Deixando ela por último, porém uma das melhores HQs do Batman, A Piada Mortal, que o Tim Burton arrebentou, né, com todo o enredo da história. Ela é realmente uma das melhores HQs do Batman. Porém, Batman Piada Mortal não fala exatamente sobre Batman, porque Batman Piada Mortal mostra a relação entre Batman e Coringa. Mas sendo sincero, essa relação, eu vou falar a verdade pra você, cara, é realmente apimentada. Colocando, assim, um ponto importante nessa HQ, que, como eu disse agora há pouco, é uma das melhores HQs do Batman. E é uma das mais fáceis de conseguir. Não é tão fácil de conseguir que eu tenho ela. Mas essa aí eu vou falar a verdade. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo que vocês leiam ela. E assim eu termino, né, deixando essa para o final porque merece. E assim termino essa lista que são minhas recomendações a vocês, que eu já ouvi, tanto que já li e que já ouvi falar, mas são essas, cara. Essa é a minha lista. Se você tem alguma em especial, coloque aí nos comentários, né? Porque quem sabe eu não poderei falar dela em alguma outra ocasião. E é isso, galera. Essa como eu tinha dito antes, essa é a minha lista a vocês. Espero que vocês possam ler todas. Assim, não todas, mas que vocês possam desfrutar o máximo de pelo menos uma delas. Pois sei que se for só uma, você já vai gostar. E é isso. Assim termino essa minha lista de recomendações de HQs do Batman para vocês. Vamos então agora falar sobre os desenhos. O primeiro desenho do Batman, os dois primeiros desenhos do Batman, melhor dizendo, foram os das Aventuras de Batman, né, onde foi seu primeiro desenho solo, em que ele e o Robin combatiam seus inimigos, e o dos Super Amigos, né, onde foi o primeiro desenho da Liga da Justiça, em que obviamente Batman apareceu. Não podendo esquecer de jeito nenhum Batman, a série animada, que foi a revolução de Batman nas animações. Não uma revolução, mas a base, né? Foi uma base para as próximas animações do Batman. E uma grande característica do desenho é que ele foi feito, né, criado pelo Bruce Timm, cara. Ele é outro cara que sabe bem o que é Batman. E por que eu digo que esse desenho foi a base para as outras? É porque esse desenho, essa animação, foi o primeiro desenho oficial a aparecer na televisão, que chegou a ter 4 temporadas.
esse desenho na década de 90 foi fundamental para as próximas gerações de desenhos do Batman, né? E um fato muito importante também é que a Arlequina, ela nunca tinha aparecido na TV antes, né? Foi a primeira aparição dela na televisão. E no desenho ela é fundamental, por ser namorada do Coringa, né? Porque o nome verdadeiro dela é Harley Quinzel. Ela foi psiquiátrica uma psicóloga, não sei, lá no Asilo Arkham, quando o Batman levou o Coringa pra lá. Daí eles começaram a conversar, né? E o Coringa conseguiu convencer ela a ser a namorada dele. Daí começou tudo. Ela começou a usar maquiagem, começou a vestir a roupa e seguir os planos do Coringa. O desenho sem sombra de dúvidas, sensacional, né? Um dos melhores desenhos do Batman. Não sei por que não dizer o melhor. Como eu disse, o desenho teve 4 temporadas. Nas 2 primeiras o Batman usou o uniforme da esquerda e nas últimas 2 o da direita, que eu acho que até que é muito mais legal, muito mais sombrio, preto. O desenho, como eu disse antes, é sensacional. Principalmente o último episódio, que se chama O Dia do Julgamento, é sensacional também, cara. É muito legal. Acaba com estilo mesmo. E se você que assim só ouviu falar, nunca viu um episódio assim, tem vários sites de anime, né, na internet que mostra, que passa todos os episódios das 4 temporadas. Se vocês quiserem ver, é muito legal, cara. A melhor animação do Batman. Chegamos então a 2000, Batman do Futuro, que também foi a sucessora. Chegamos então ao ano de 2000, né, Batman do Futuro, que foi o desenho sucessor, né, ao Batman The Animated Series, que é muito bom, porém tem também suas desvantagens. E uma delas, né, assim, não uma, a única, né, porque todo mundo sabe que o Bruce Wayne fica velho, né, ele não consegue mais, né, por estar envelhecendo, não consegue mais combater o crime como o Batman. E ele pensa que, nossa, tudo que eu fiz, né, resolveu o crime em Gotham City, mas, né, ele está muito enganado. Alguns anos depois dele se aposentar, o crime volta à tona. E ele vendo tudo isso, né, a criminalidade aumentando, né, só roubo, só violência, ele não pode fazer nada, cara. Ele tá velho, vai fazer o quê? Então chegamos ao Terry McGinnis, né, que foi ele foi o Batman nessa animação, mas ele não tem aquele jeito que o Bruce Wayne tinha, né, quando ele era o Batman. E também porque, né, foi completamente um acidente, né, o Terry McGinnis ter virado Batman. Ele tava numa festa, ele arrumou confusão com os caras lá, daí ele fugindo, né, com uma moto, ele foi lá numa montanha e ele chegou à mansão Wayne, né, ele entra lá para se esconder. E daí ele, já que não tinha como ir embora, a gasolina da moto acabou, ele foi lá ver na mansão quem que morava, né? Daí ele entrou lá, não estava vendo ninguém, daí por acidente ele toca na passagem secreta da Batcaverna e entra lá, né? Daí Bruce Wayne pega ele, fala com eles, fala para ele sair, mas ele se encanta tanto com a roupa do Batman que ele rouba ela. Assim, muitos falam e reclamam que, como eu disse antes, o Terry McGinnis não tem o mesmo jeito
de ser o Batman, né? Que nem o Bruce Wayne era. Até muitos falam que ele deveria ser o Homem-Aranha, não o Batman. Mas no decorrer da história, né, do desenho, ele se torna um ótimo Batman. O Bruce Wayne, né, teve, né, aquela discussão, né? O Bruce Wayne pega o Terry McGinnis com a roupa, eles discutem, daí ele fala que ele é a única pessoa que pode ajudar ele, né, naquele momento, né, que o crime tinha voltado e tal. Mas eu não acho que o Terry McGinnis foi um Batman ruim. Ele, né, depois de tudo ter se resolvido entre o Bruce Wayne e o Terry, ele se torna um ótimo Batman, combate o crime normalmente, assim, como um verdadeiro Batman, né? Só que de uma maneira mais extrovertida, né? Da maneira que o Terry tinha de ser o Batman. Eu não tenho o que reclamar do desenho. Ele foi sensacional, ele foi muito bom. Tão bom que fizeram até o filme, né? Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. Cara, essa animação, esse filme, como eu disse nas outras duas animações do Batman, é sensacional. Não tem outra palavra que descreva esse filme, cara. O enredo, o decorrer do filme é bom demais. Eu recomendo esse filme até pros fãs que gostam de outros heróis. Chegamos então à Liga dos Sonhos, né, a Liga da Justiça, que também foi feita pelo Bruce Timm. E é lógico, é óbvio que ele ia favorecer o herói favorito dele, né, o Batman. Que dane-se o Superman, cara. O Batman é o verdadeiro líder na Liga. Tanto na normal, né, com 7 membros, quanto a Sem Limites, a Liga da Justiça Sem Limites. Assim, esse desenho tem história, né? Já tinha uma antiga história que tinha começado no Super Amigos, só que lá era tudo brincadeira, agora virou tudo sério, né? No ano de 2002, quando foi criado. É bom demais, né? Não tem muitos comentários que possam descrever completamente, né, esse desenho. Tenho certeza que ninguém reclama, né, do jeito do desenho. E, né, não precisa mandar ver porque passa no Bom Dia e Companhia até hoje. Chegamos agora no The Batman, que assim, primeiro eu vou falar que muita gente acha, né, o desenho meio burro, por causa que, assim, muitos heróis sabem lutar, né, porque o desenho é japonês, né, não é anime, mas o estilo é japonês, e também porque muitos vilões sabem lutar com Kung Fu, assim, né, eles reclamam muito disso, até o Coringa sabe, né, no desenho. Mas fora isso, na minha opinião, tudo é bom, é demais. Teve até o filme, né? Como é que chama mesmo? É Batman vs Drácula. Eu tinha esquecido o nome. Que é muito bom mesmo, cara. Aparece lá o Batman como morcego, né? E o Drácula como vampiro. O filme é muito legal. E voltando a falar do desenho, eu falo pra vocês, assim, não vão pra esse lado do Kung Fu, né? Que o desenho é ruim por causa que os vilões sabem lutar Kung Fu. É um mísero detalhe, é bobeira, isso não estraga o desenho de forma alguma. Eu, quando comecei a assistir, eu mal ligava pra isso. Na verdade, eu nem notava. Assim, só fiquei sabendo quando, né, eu fui saber mais sobre o desenho. Assim, né, com as pessoas reclamando disso. Mas não tem nada a ver, não importa, o desenho é bom com ou sem o Kung Fu. Aparece a Batgirl, aparece o Robin, o Comissário Gordon, alguns membros da Liga da Justiça, o Coringa como principal vilão, inimigo do Batman. O desenho é muito bom, cara, ele é muito legal. Espero que vocês possam assistir mesmo agora, né, porque foi em 2008 que lançou, se eu não me engano.
O desenho é muito legal, ele é realmente muito bom. Espero que vocês possam assistir. Vamos então para Batman, Os Bravos e Destemidos. Assim, gente, no máximo tem uns 4 episódios bons só, porque o resto é tudo bobeira. Esses 4 episódios que são bons, realmente são bons, mostram coisas muito interessantes, mas o resto, cara, não é muito bobinho, foi feito pra criança. Batman hoje em dia não é mais feito pra criança, cara. Já é uma faixa etária de 16 anos pra mais. Logicamente que mesmo eu não tendo 16, eu assisto as coisas, assisto, né? Mas pra criança não tem mais jeito do Batman existir pra elas, cara. Batman hoje em dia não tem esse negócio de criança mais, né? Como eu disse antes, esses 4 episódios que são bons, 3 até 4 no máximo, são realmente bons, mas o resto de todo o desenho é bobinho, é feito para criança. Chegamos então ao Batman Gotham Knight, né? O Batman anime, melhor dizendo, Cavaleiro de Gotham. Essa animação, que se eu não me engano mostra uns 6 estilos diferentes do Batman, 6 diferentes tipos de história, né? Mostrando como Bruce Wayne fez para se tornar o Batman, o início da carreira do Batman. É uma história muito boa, retrata muito bem, mesmo sendo estilos diferentes, boas histórias do Batman, né? Como ele luta com seus inimigos, assim, é uma história bem bacana, é um desenho bem bacana, recomendo que vocês vejam. Chegamos ao ano de 2010, onde temos Batman contra o Capuz Vermelho, né? Ou Batman Under the Red Hood, que é uma adaptação sensacional da HQ Batman Morte em Família, né? Onde o Coringa mata o Robin, né? No caso o Jason Todd, com uma pé de cabra, que mostra, né, simplesmente tudo sobre a vida do Jason Todd, né? Quando o Batman encontra ele tirando as rodas do Batmóvel, né, com ele se tornando um menino prodígio, é muito legal. E como eu disse, é um dos melhores desenhos, né, animados do Batman, que eu recomendo muito que vocês vejam. É sensacional essa animação, né? Como mostra depois que o Robin é ressuscitado pelo Poço de Lázaro, né? Mas ele vem completamente maluco, né? Assim, e é muito bom ver a transformação dele de Robin para Capuz Vermelho, ele lutando contra o Batman. É muito bom, cara. Essa animação foi, como eu disse já 2 vezes, estou dizendo a terceira, é uma das melhores animações do Batman, que por sinal, por tudo que é mostrado ao decorrer da história do filme, merece muito respeito e recomendo muito que vocês vejam. É uma história sensacional. Olha, gente, eu particularmente não queria falar do Batman do Justiça Jovem, né? Porque, né, obviamente ele não é o protagonista da história, e sim a Young Justice, né? A Justiça Jovem, como Robin, o Aqualad, o Superboy. O desenho é sensacional, é bacana pra caramba, é muito legal, né? Mas o Batman só serve como mentor, né? Ele é mentor do primeiro Robin, né, o Dick Grayson. Depois Dick Grayson vira o Asa Noturna, e depois o Robin é o Tim Drake e a Batgirl. Ele é o mentor com mais jovens promessas, né? Porque o Batman, ele aparece apenas como um simples membro da Liga da Justiça, né? Só como um orientador,
assim, né, pro Robin e pro Ace Noturne e pra Batgirl. Mas né, eu não tô querendo menosprezar de maneira alguma o desenho, né, porque se fosse para mim falar do Robin, né, assim, logicamente eu iria falar da Justiça Jovem. Mas o Batman, ele aparece como, né, um simples membro da Liga da Justiça, como eu disse antes. O desenho é sensacional. Recomendo muito que vocês vejam ele também. Onde mostra a Arlequina, o Pistoleiro, né, o Coringa principalmente. E ela foi uma bela animação, foi muito boa. E se no filme acontecer as mesmas coisas que aconteceram no desenho, vai ser um filme perfeito. Tenho certeza que vai ser muito bom e a animação foi muito boa também. Uma das mais importantes, por que não dizer a mais importante animação do Batman, nessa revolução dele nos desenhos, que foi Batman The Dark Knight, parte 1, né, que é sensacional, cara, não tem outro jeito de escrever. A adaptação da HQ do Frank Miller para esse desenho, né, não tem como explicar de uma forma, né, além de falar que é sensacional, onde mostra o Batman, como eu tinha dito, da HQ, né, é uma adaptação da HQ para o desenho, né, que as duas são muito boas, né, onde mostra o Batman os seus 50 anos, né, no fim de carreira, né, isso é o que mostra na parte 1, né, que foi só um começo, mas nada comparado a... Mano, cara, esse desenho, a parte 2, ninguém liga para o que acontece nela, além, lógico, da luta entre Batman e Superman, que vai ter um filme que todo mundo acha que vai ser a mesma coisa que aconteceu no desenho, vai acontecer no filme, e eu não penso diferente, que o Batman vai ganhar, como eu tinha dito anteriormente, que é uma HQ sensacional, que mostra, né, todo esse embate entre eles. E o filme, né, o desenho animado não é diferente, é sensacional também, e é um dos que eu mais recomendo que vocês vejam. Vamos então agora para The Son of Batman, o filho do Batman, né, que é o Damian Wayne, que o Batman teve ele junto com a Talia al Ghul, né, filha do Ra's al Ghul. Nesse filme, né, nessa animação, o Exterminador, né, o Slade Wilson, mata o Ra's al Ghul, né, e já que o Damian foi né, o moço tem anos, e ele já sabe lutar, até quase como Batman, né, lógico, foi treinado pelo Ra's al Ghul, né, mas daí o Exterminador mata o Ra's, e daí o menino quer vingança, né, quer matar o Slade. Daí o Batman fica lá ensinando ele, nunca vingança, sempre justiça, né, e até que ele decide torná-lo Robin, né, e essa animação é muito legal. E um ano depois já teve o Batman vs Robin, assim, né, o nome já diz, vocês já pensam, né? O Batman brigou com o Robin. E é lógico, eles realmente brigaram, né? Porque a Corte das Corujas, né? E falando nelas, eu tenho 2 histórias em quadrinhos sobre elas, depois eu vou falar. Mas a Corte das Corujas tenta tirar o Robin do Batman, né? Colocando na cabeça dele vingança, né? Enquanto o Batman ensina ele que é sempre justiça, né? A Corte das Corujas quer tirar o Robin do Batman, né? Daí eles brigam, né? E depois, com tanta raiva que o Robin fica pelo Batman não deixar ele ele se aventurar por aí, né? Porque daí ele quer mais liberdade, mas o Bruce Wayne não deixa, né? O Batman não deixa. E depois da briga, o Robin, né, se separa do Batman, foge do Batman.
e vai ao encontro da Corte das Corujas. Que ela já estava na cabeça dele há muito, fazia um tempinho já, né? Falando, por que você fica obedecendo seu pai, coisa assim, né? Daí eles ficam colocando na cabeça do Damian essas coisas, e daí o Batman vai resgatar ele, né? Da Corte das Corujas, e daí eles acabam vencendo tudo, obviamente, né? Mas o filme é muito bom, cara. O decorrer da história é sensacional. Recomendo que vocês assistem. Pra mim, né, como um grande fã do Batman, é uma vergonha falar, né, da sombra do Batman. Assim, que queriam fazer o Batman uma tartaruga ninja, né? Assim, eu sei, né, o desenho das tartarugas ninja é muito legal, né? Mas essa adaptação pro Batman foi muito ruim, muito bobinho também, né? Ele foi feito em 2013, foi bem bobinho, cara. Não gostei, né? O estilo dos personagens não me agradaram. Assim, quem viu, gostou, tem a sua opinião, né? Mas eu achei que não foi bom. Não foi nada bom, na verdade, né? E assim, galera, eu termino falando dos desenhos. Vou agora falar dos filmes. O primeiro filme, assim, não filme, mas uma continuação mais longa, assim, de tempo. Uma continuação mais longa daquela série de 1943, foi feita em 1950, que se chamava O Batman. Assim, né, gente? Dá pra ver aí na imagem que naquela época não tinha dinheiro para pagar um cenário bom, bons atores, uniforme, né? E não era Batman, né? Não se parecia verdadeiramente com o Batman, mesmo para a época, né? Também porque a estética dos atores, né, não era lá muito boa, né? Mas foi o que deu para fazer e tá aí. E finalmente vamos para a clássica série, né, que o Batman era interpretado pelo Adam West e o Robin pelo Burt Ward, né, que não dá para dizer que é sério, né, gente? Era tudo zoeira, era tudo comédia. Porque lá a gente vê, né, aquela cena que o Batman luta com o Barão de Borracha, né? E ele vai surfar com o Coringa, né? Que o Coringa, que foi interpretado pelo grande César Romero, que infelizmente deixou uma marca que não foi muito boa pro Batman. Assim, gente, é que o público gostava bastante, né? Por ser zoeira, por ser comédia, assim. Mas os que realmente eram fãs de Batman pensavam assim, né? Porque é lógico, o Batman já tinha fãs desde quando foi criado. E daí eles ficavam com medo, assim, de caramba, o Batman vai ser, assim, tudo comédia? Cadê a seriedade do Batman? Né? É o que tenho certeza que eles pensavam assim, né? E a série em si, pela parte de comédia, de zoeira, foi muito legal, cara, foi muito bacana. Mas tinha que ter a parte séria, tava na hora de revolucionar a parte cinematográfica do Batman, né? E daí, graças a Deus, chegamos então ao Batman Gotham Knight, né? O Batman anime, melhor dizendo, Cavaleiro de Gotham. Essa animação, que se eu não me engano mostra uns 6 estilos diferentes do Batman, 6 diferentes tipos de história, né? Mostrando como Bruce Wayne fez para se tornar o Batman, o início da carreira do Batman. É uma história muito boa, retrata muito bem, mesmo sendo estilos diferentes, boas histórias do Batman, né? Como ele luta com seus inimigos, assim, é uma história bem bacana, é um desenho bem bacana, recomendo que vocês vejam. Chegamos ao ano de 2010, onde temos Batman contra o Capuz Vermelho, né, ou Batman Under the Red Hood, que é uma adaptação sensacional da HQ
Batman Morte em Família, né, onde o Coringa mata o Robin, né, no caso o Jason Todd, com uma pé de cabra, que mostra, né, simplesmente tudo sobre a vida do Jason Todd, né? Quando o Batman encontra ele tirando as rodas do Batmóvel, né, com ele se tornando o menino prodígio, é muito legal. E como eu disse, é um dos melhores desenhos, né, animados do Batman, que eu recomendo muito que vocês vejam. É sensacional essa animação, né? Como mostra depois que o Robin é ressuscitado pelo Poço de Lázaro, né? Mas ele vem completamente maluco, né? Assim, e é muito bom ver a transformação dele de Robin para Capuz Vermelho, ele lutando contra o Batman. É muito bom, cara. Essa animação foi, como eu disse já 2 vezes, estou dizendo terceira, é uma das melhores animações do Batman, que por sinal, por tudo que é mostrado ao decorrer da história do filme, merece muito respeito e recomendo muito que vocês vejam. É uma história sensacional. Olha, gente, eu particularmente não queria falar do Batman do Justiça Jovem, né, porque, né, obviamente ele não é o protagonista da história, e sim a Young Justice, né, a Justiça Jovem, como Robin, o Aqualad, o Superboy. O desenho é sensacional, é bacana pra caramba, é muito legal, né, mas o Batman só serve como mentor, né, ele é mentor do primeiro Robin, né, o Dick Grayson. Depois o Dick Grayson vira o Asa Noturna, e depois o Robin é o Tim Drake e a Batgirl. Ele é o mentor com mais jovens promessas, né? Porque o Batman, ele aparece apenas como um simples membro da Liga da Justiça, né? Só como um orientador, assim, né, pro Robin e pro Asa Noturna e pra Batgirl. Mas, né, eu não tô querendo menosprezar de maneira alguma o desenho, né, porque se fosse para mim falar do Robin, né, assim, logicamente eu iria falar da Justiça Jovem, né, mas o Batman, ele aparece como, né, um simples membro da Liga da Justiça, como eu disse antes, né. O desenho é sensacional, né, recomendo muito que vocês vejam ele também. Onde mostra a Arlequina, o Pistoleiro, né, o Coringa principalmente. E ela foi uma bela animação, foi muito boa. E se no filme acontecer as mesmas coisas que aconteceram no desenho, vai ser um filme perfeito. Tenho certeza que vai ser muito bom, e a animação foi muito boa também. Uma das mais importantes, por que não dizer a mais importante, a animação do Batman, essa revolução dele nos desenhos, que foi Batman The Dark Knight, parte 1, né, que é sensacional, cara, não tem outro jeito de escrever. A adaptação da HQ do Frank Miller para esse desenho, né, não tem como explicar de uma forma, né, além de falar que é sensacional, onde mostra o Batman, como eu tinha dito, da HQ, né, é uma adaptação da HQ para o desenho, né, que as duas são muito boas, né, onde mostra o Batman os seus 50 anos, né, no fim de carreira, né, isso é o que mostra na parte 1, né, que foi só um começo, mas nada comparado a... Mano, cara, esse desenho, a parte 2, ninguém liga para o que acontece nela, além, lógico, da luta entre Batman e Superman, que vai ter o filme que todo mundo acha que vai ser a mesma coisa que aconteceu no desenho, vai acontecer no filme, e eu não penso diferente, que o Batman vai ganhar, como eu tinha dito anteriormente,
é uma HQ sensacional, que mostra, né, todo esse embate entre eles. E o filme, né, o desenho animado não é diferente, é sensacional também, e é um dos que eu mais recomendo que vocês vejam. Vamos então agora para The Son of Batman, o filho do Batman, né, que é o Damian Wayne, que o Batman teve ele junto com a Talia al Ghul, né, filha do Ra's al Ghul. Nesse filme, né, nessa animação, o Exterminador, né, o Slade Wilson, mata o Ra's al Ghul, né, e já que o Damian foi né, o moço tem anos e ele já sabe lutar até quase como Batman, né, lógico, foi treinado pelo Ra's al Ghul, né, mas daí o Exterminador mata o Ra's, e daí o menino quer vingança, né? Quer matar o Slade. Daí o Batman fica lá ensinando ele, nunca vingança, sempre justiça, né? E até que ele decide tornar no Robin, né? E essa animação é muito legal. E um ano depois já teve o Batman vs Robin, assim, né? O nome já diz, vocês já pensam, né? O Batman brigou com o Robin. E é lógico, eles realmente brigaram, né? Porque a Corte das Corujas, né? E falando nelas, eu tenho duas histórias em quadrinhos sobre elas, depois eu vou falar. Mas a Corte das Corujas tenta tirar o Robin do Batman, né? Colocando na cabeça dele vingança, né? Enquanto o Batman ensina ele que é sempre justiça, né? A Corte das Corujas quer tirar o Robin do Batman, né? Daí eles brigam, né? E depois, com tanta raiva que o Robin fica pelo Batman não deixar ele ele se aventurar por aí, né? Porque daí ele quer mais liberdade, mas o Bruce Wayne não deixa, né? O Batman não deixa. E depois da briga, o Robin, né, se separa do Batman, foge do Batman e vai ao encontro da Corte das Corujas. Que ela já estava na cabeça dele fazia um tempinho já, né? Falando, por que você fica obedecendo seu pai, coisa assim, né? Daí eles ficam colocando na cabeça do Damian essas coisas, e daí o Batman vai resgatar ele, né, da Corte das Corujas, e daí eles acabam vencendo tudo, obviamente, né? Mas o filme é muito bom, cara. O decorrer da história é sensacional. Recomendo que vocês assistem. Pra mim, né, como um grande fã do Batman, é uma vergonha falar, né, da sombra do Batman. Assim, que queriam fazer o Batman uma tartaruga ninja, né? Assim, eu sei, né, o desenho das tartarugas ninja é muito legal, né? Mas essa adaptação pro Batman foi muito ruim, muito bobinho também, né? Ele foi feito em 2013, foi bem bobinho, cara. Não gostei, né? O estilo dos personagens não me agradaram. Assim, quem viu, gostou, tem a sua opinião, né? Mas eu achei que não foi bom. Não foi nada bom, na verdade, né? E assim, galera, eu termino falando dos desenhos. Vou agora falar dos filmes. O primeiro filme, assim, não filme, mas uma continuação mais longa, assim, de tempo. Uma continuação mais longa daquela série de 1943, foi feita em 1950, que se chamava O Batman. Assim, né, gente? Dá pra ver aí na imagem que naquela época não tinha dinheiro para pagar um cenário bom, bons atores, uniforme, né? E não era Batman, né? Não se parecia verdadeiramente com o Batman, mesmo para a época, né? Também porque a estética dos atores, né, não era lá muito boa, né? Mas foi o que deu para fazer e tá aí. E finalmente vamos para a clássica série, né, que o Batman era interpretado pelo Adam West e o Robin pelo Burt Ward.
né, que não dá pra dizer que é sério, né, gente? Era tudo zoeira, era tudo comédia. Porque lá a gente vê, né, aquela cena que o Batman luta com o Barão de Borracha, né, e ele vai surfar com o Coringa, né, que o Coringa, que foi interpretado pelo grande César Romero, que infelizmente deixou uma marca que não foi muito boa pro Batman. Assim, gente, é que o público gostava bastante, né, por ser zoeira, por ser comédia, assim, mas os que realmente eram fãs de Batman pensavam, assim, né, porque é lógico, o Batman já tinha fãs desde quando foi criado, e daí eles ficavam com medo, assim, de, caramba, o Batman vai ser, assim, tudo comédia? Cadê a seriedade do Batman? Né, é o que tenho certeza que eles pensavam assim, né? E a série em si, pela parte de comédia, de zoeira, foi muito legal, cara, foi muito bacana. Mas tinha que ter a parte séria, tava na hora de revolucionar a parte cinematográfica do Batman, né? E daí, graças a Deus, tivemos o Batman do Tim Burton, lançado em 1989, né, que o Batman foi interpretado pelo Michael Keaton e o Coringa pelo Jack Nicholson. É assim, né, cara? Demorou, mas finalmente conseguiram fazer um filme, né, que revolucionasse o Batman na área cinematográfica. O Michael Keaton, ele foi, para muitos, um ator que, assim, que não combinasse com o Batman. Mas também, na minha opinião, eu também não achei ele um ator próprio para fazer o Batman. Porém, ele foi muito bem, né? Mas também tem uma coisa, né? Ele deve ter sido o menos pior para, né, para ficar com o papel do Batman. Mas depois, cara, quando foi lançado o filme, ele se adaptou muito bem à forma do Batman agir, né? E principalmente porque o Tim Burton arrebentou em todo o cenário, né? Em todo o roteiro do filme, o decorrer do filme foi muito bom e o Michael Keaton conseguiu se adaptar muito bem a todo esse roteiro. E também não foi só ele, né, gente? Porque o Jack Nicholson arrebentou também no papel do Coringa, né, cara? Ele se adaptou muito bem ao personagem, conseguiu ser verdadeiramente Coringa, né, com todo aquele humor sombrio, né, como muitos dizem, né, aquele humor negro, né, porque ele ri de coisas que certamente uma pessoa normal não iria rir, assim, mas ele se adaptou muito bem ao personagem e o filme foi muito bom, foi uma boa estreia, assim, melhor dizendo, mas todo o roteiro do filme, em todos os personagens foi excepcional, foi muito bom, muito bom. Logo depois, em 1992, lança Batman: O Retorno, também dirigido por Tim Burton, com o Michael Keaton novamente fazendo Batman, com o Pinguim e a Mulher Gato. É o seguinte, gente, eu não tenho muito a falar desse filme. O que eu tenho a dizer é que o Michael Keaton, ele novamente interpretou o Batman como deveria interpretar, né, com toda aquela rigidez, tudo. Ele, no papel dele, foi muito bom. E do Coringa e da Mulher Gato também foram. Mas o problema desse filme foi que, né, o decorrer da história, o roteiro não foi tão bom assim, né? E não repercutiu tanto quanto o primeiro filme. Então, na verdade, ficou muito longe, né, do primeiro filme. E é só isso que eu tenho a dizer. Foi mais ou menos, né? Foi razoável, né? Mas os atores se comportaram muito bem diante de seus papéis.
né? Mas o roteiro do filme não ficou muito bom. 3 anos depois, no ano de 1995, lança Batman Eternamente, com o Batman sendo interpretado dessa vez pelo Val Kilmer, o Robin pelo Tommy Lee Jones, o Charada pelo Jim Carrey e o Duas Caras pelo Chris O'Donnell. Nesse filme, gente, é ao contrário de Batman Retorno, porque nesse filme o roteiro, o decorrer da história, né, o decorrer do filme é bom, só que os atores não incorporaram bem os seus personagens. Mas eu só tô falando do Charada e do Duas Caras. Olha, gente, o Jim Carrey e o Chris O'Donnell são ótimos atores, né? Sempre incorporaram seus personagens nos filmes de uma forma boa, né? De uma forma que agrade o público. Mas nesse filme não deu certo não, gente, porque o Duas Caras, né, nos quadrinhos, nos desenhos, ele é bem sério, né? E lá no filme ele brinca muito, sabe? Não brinca, mas age de uma forma que não é do Duas Caras, né? E o Jim Carrey, ele não incorporou bem o Charada, né? O Charada poderia ter sido interpretado por outro ator, né? Mas tirando essas duas partes, o filme foi razoável, foi, né, mais ou menos. Porém, né, teve seu lado bom e ruim, né? Mas esses dois personagens não foram bem interpretados pelos seus atores. Chegamos ao ano de 1997 e também chegamos no lixo. Esse filme, Batman e Robin, foi onde a palavra exagero passou completamente de todos os limites. Esse filme foi muito ruim, foi péssimo. Eu não sei onde é que a gente chegou, né? Não sei o ponto que a gente chegou nesse filme, não sei o ponto que eles chegaram para produzir esse filme. E eu sei onde é que esse filme chegou. Esse filme chegou no primário, porque toda aquela fantasia, né, roupa, todo aquele cenário, aquele lugar onde o filme era produzido, era um lugar onde uma criança de 5, 6 anos gostaria de estar. Era uma fantasia dos personagens que uma criança de 5, 6 anos gostaria de vestir. Tudo muito colorido, tudo muito infantil. Não tem muita coisa para falar de bom desse filme, gente, porque foi péssimo. Tudo que aconteceu, o enredo do filme já foi ruim. Só para começar. Né, mas isso tem o nome, né? Joel Schumacher, né? Esse foi o nome do cara que dirigiu o filme, ele que foi diretor. E olha que na época que o filme foi lançado, ele disse que não teve vergonha do que ele fez. Ele fez o que ele queria ter feito, ele fez o que queria fazer. O que ele queria fazer foi uma tremenda... Vocês sabem o que? E só para começo de conversa, né? O que o George Clooney tem a ver com um personagem como Batman? A estética dele não é boa para que ele interprete um personagem como Batman. Ele não teve seriedade, ele não teve comprometimento, né? Ele fez por fazer, assim. E o que o Arnold Schwarzenegger, gente? Pelo amor de Deus. Um cara que fez Exterminador do Futuro, um cara que fez os filmes dos Mercenários. O que o cara tem a ver com Mr. Freeze? Onde é que ele tem um porte para interpretar o Mr. Freeze? Nem é um porte, não é uma característica que um ator tem que ter para interpretar certo personagem. Mas ele é um ator completamente sério, um ator completamente dinâmico. Era difícil buscar um ator que tinha a ver com esse personagem? Resumindo tudo, galera, esse filme foi péssimo. Péssimo mesmo. Muito ruim. A única coisa que eu recomendo que vocês não vejam do Batman é esse filme. Chegamos então
ao ano de 2005, 2008 e 2012. Chegamos ao paraíso, aonde todo mundo quis chegar, né? Chegamos então à trilogia do Christopher Nolan, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Primeiro falando do Batman Begins, que foi um filme que revolucionou o Batman nesse mundo cinematográfico, em que Christian Bale interpretou o Bruce Wayne e o Batman de uma forma sensacional. Pelo que eu saiba, não há críticas ruins sobre a atuação dele. Não só ele, como os demais atores, né? Ele principalmente, né? Porque ele faz o papel principal. Mas todos tiveram uma ótima participação. O filme é sensacional, né? Onde aparece o Bruce Wayne com criança, né? E vendo seus pais sendo assassinados, né? E ele planejando se tornar alguém, né? Para que possa combater toda essa violência na cidade de Gotham, né? Aparece ele lá na Liga das Sombras, treinando para poder se tornar o Batman. Foi o começo de uma era, né? Foi o primeiro filme da trilogia onde tudo começou, né? Também, né? Batman Begins, né? E o começo dessa trilogia foi sensacional. Esse filme foi sucesso de bilheteria e eu gostei muito. Vamos partir para o Cavaleiro das Trevas. Então, no ano de 2008, o segundo filme da trilogia Nolan, né? Batman Cavaleiro das Trevas, ou para os que preferem Batman The Dark Knight. Outro filme sensacional, porém o melhor. Tenho certeza que muitos concordam com isso. Pois o Christian Bale interpretou Batman da mesma forma que interpretou Batman Begins, mas dessa vez sendo obrigado a atuar de uma forma com que ele conseguisse lidar com o Coringa. Cara, e falando em Coringa, o Heath Ledger fez um papel sensacional, fez um papel em que todos conseguissem entender o que é o Coringa, né? Entender de uma forma, aquela forma de piada sombria mesmo, né? Daquela risada que ele dá durante o filme. Não foi só o Batman que foi revolucionado com essa trilogia do Nolan, mas também o Coringa de Heath Ledger, né? Porque todos os Coringas que tinham sido feitos até agora, né? Com o Jack Nicholson, ele atuou muito bem também no Batman de 89, né? E só tinha ele e o Sérgio Romero até o momento, né? Daquela série de zoeira lá, né? Mas o Heath Ledger, ele não tem igual, cara, né? A gente ainda vai ver o Jared Toretto como o Coringa do Esquadrão Suicida, mas na minha opinião o melhor Coringa foi esse. Não tem igual. Tanto que, né, com certeza não foi fácil para ele, né, fazer esse papel de um cara louco como Coringa, né? Tanto que ele teve que se trancar num quarto de hotel durante um mês para conseguir incorporar o personagem do Coringa. Mas é lógico, né? Vai dizer que é fácil fazer ser louco desse jeito que nem o Coringa é. Então ele se trancou, né, no quarto de hotel, como eu disse, durante um mês para conseguir incorporar o personagem. E vimos que todo esse esforço gerou ótimas consequências, né? Porque no filme o Coringa às vezes, ou na maioria das vezes, é visto mais do que o próprio Batman. Eu vou terminar de falar do Batman Cavaleiro das Trevas agora, mas só uma curiosidade que eu iria falar no final do vídeo, como eu prometi no começo, mas
Eu não sei se vocês lembram daquela cena em que o Coringa pega um refém vestido de Batman e ele pergunta: Batman fez de Gotham City um lugar melhor? O Heath Ledger fez aquela cena sozinho, cara. Ele pediu pra produção para ele poder demonstrar o talento dele e ele conseguiu. A cena foi muito boa. Só uma última coisa para terminar de falar do Cavaleiro das Trevas. Como eu disse antes, o próprio Christian Bale interpretou o Batman de uma forma sensacional, né? Não só ele e o Heath Ledger, mas também o Aaron Eckhart, que arrebentou no papel do Duas Caras, mano. Tinha que revolucionar o Duas Caras. No momento que eu tava assistindo o filme, cara, lá no cinema, né? Quando eu vi o Duas Caras, eu fiquei impressionado, né? Porque o Tommy Lee Jones foi o único que tinha feito Duas Caras até agora. E né? Como eu disse no Batman Eternamente, ele não fez bem o papel, né? Mas o Aaron Eckhart, né? Ele foi o ator que revolucionou o Duas Caras no cinema. Ele incorporou muito bem o papel. Esses três atores, né, que eu disse, é especial por causa de tudo que eles fizeram durante o filme, da forma que interpretaram seus personagens, não desmerecendo os outros, né, que fizeram seu papel muito bem também, mas esses três, né, o Christian Bale sempre, porque ele faz Batman só, né, mas o filme foi sensacional. O Cavaleiro das Trevas foi o melhor filme do Batman pra mim, na minha opinião, né? Eu vou mudar de opinião talvez vendo Batman vs Superman, que eu vou falar daqui a pouco, mas esse é o melhor. Não tem igual até agora, até o momento, né? Pelo menos até o ano que vem. E é isso aí. Batman Cavaleiro das Trevas foi o melhor filme do Batman visto até agora. Sobre o Batman Dark Knight Returns, né? O que eu tenho a dizer é que enquanto os dois últimos, né, começou no Batman Begins e no Cavaleiro das Trevas, o nível subiu, né, bastante. E a gente pensava que, olha, né, Batman, Cavaleiro das Trevas Surge vai ser ainda melhor que o Cavaleiro das Trevas. Porém, infelizmente não foi, né? Foi muito bom o filme, não quero desmerecê-lo, né, de uma forma que baixe o nível dele, mas eu esperava mais desse filme, cara. Foi bom, mas eu esperava muito mais dele. O que eu acho que não foi legal foi a forma com que os demais personagens ali do Batman foram incorporados pelos seus atores, né? Não foram incorporados de uma forma de coração, assim, né? Com gosto, né? E um personagem que não me agradou foi o Bane, né? A gente vê o Bane com todo aqueles tubos de toxina pelo corpo, né? Não com uma máscara dessa, como foi esse Bane, mas até que foi legal o filme. A última cena, né, foi como deveria ser, né, com o Batman morrendo, né? Lógico que deveria ser assim, mas os personagens poderiam ter sido interpretados por seus atores de uma forma melhor, né? Mas o filme foi muito bom. E assim termino de falar da trilogia de Nolan, que foi a revolução do Batman nesse universo cinematográfico. Chegamos então a um dos filmes mais esperados para o ano que vem, que vai lançar em maio de 2016, Batman vs Superman, o Alvorecer da Justiça, ou Dawn of Justice, né, onde o Batman será interpretado pelo Ben Affleck, o Superman pelo Henry Cavill, que também vai ter a Mulher Maravilha, que vai ser interpretado pela Gal Gadot, e o Aquaman pelo Jason Momoa, acho que é assim que se fala. Então, gente, eu estou com uma expectativa muito grande para esse filme, e a minha opinião não vai mudar, seja pelo que for. Para mim, o Batman vai ganhar essa luta sem sombra de dúvida.
sem sombra de dúvida, eu tô querendo dizer que eu tenho certeza que ele vai ganhar. Mas que vai apanhar, lógico que vai. Mas eu acho que ele vai ganhar. E eu não vou mudar de opinião por nada, né? E o trailer já foi ótimo, já foi né? Já criou ainda mais expectativas sobre o que vai acontecer no filme. E tenho certeza que o filme vai ser muito bom. Eu não... Pra falar a verdade, gente, precisa ser bom. Tem obrigação de ser bom, porque tá na hora da DC fazer um filme decente. Vocês viram o fracasso que o Lanterna Verde foi. Já o Homem de Aço foi muito bom, né, com o Henry Cavill, né? Foi a revolução. Agora com esse filme vai ser ainda maior, né? Vai revolucionar a DC nesse universo cinematográfico. Espero que seja bom. Na verdade, tenho certeza que vai ser, né? E assim termino falando, gente, sobre os filmes do Batman. E agora eu vou falar um pouco com vocês. Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo até agora. Eu espero que vocês estejam gostando. E como eu prometi no começo, eu vou deixar esse finalzinho do vídeo para falar algumas curiosidades para vocês e mostrar as HQs que eu tenho. E eu até queria estar com a camiseta do Batman para incorporar, mas infelizmente eu não tenho. E vou começar com as curiosidades. E as curiosidades são 3. A primeira é que nas primeiras HQs lançadas do Batman aqui no Brasil, ele não era conhecido ainda como Batman, ele era conhecido como Morcego Negro, e o nome dele não era Bruce Wayne, o nome dele era Bruno Miller. A segunda é que o nome do seu alter ego, Bruce Wayne, é uma homenagem a 2 personalidades históricas: o rei escocês Robert the Bruce e o general Anthony Wayne, que é considerado o herói da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Para quem não sabe, essa terceira curiosidade vai deixar muita gente triste, mas eu acho que muita gente já sabe. É claro que é muito caro, é caríssimo conseguir se tornar o Batman. Numa revista do Batman, que até foi lançada ilegalmente, né? Porém foi lançada, né? Daí lá foi falado que custa mais de 300 milhões de dólares, né, para uma pessoa comum poder se tornar o Batman. Eu, particularmente, quando vi, fiquei muito triste mesmo, né, porque eu pensei, não deve ser tão caro assim, mas realmente é. Agora eu vou mostrar para vocês são 4, né, as HQs que eu tenho aqui. Eu tenho a Piada Mortal, que eu falei para vocês, né, quando eu falei dela. Tenho também o Batman, The Son of Demon, que é realmente muito legal também. E essas duas são 2 contínuas, né? Uma precede a outra, que é Batman, A Corte das Corujas e Batman, A Noite das Corujas. Como eu tinha dito, Batman Piada Mortal não é uma HQ especificamente do Batman, e sim é uma história que retrata o relacionamento entre o Batman e o Coringa. Spoiler é você contar o final da história, mas eu posso falar para vocês algumas coisas sobre essa HQ. As partes que, particularmente falando de mim, que mais me intrigaram é quando o final, obviamente, quando o Batman conversa com o Coringa como se fossem pessoas normais conversando uma com as outras, né? Não como se fossem inimigos. Mas uma parte que mais me intrigou também foi quando o Coringa ainda é o Capuz Vermelho e ele cai no tanque de ácido e se transforma no Coringa. É muito legal, cara. Essa HQ é sensacional, é muito intrigante. Tá aqui, ó, ele caindo no tanque de ácido. Essa história em quadrinho é muito legal, cara. O Tim Burton, Tim Sale, todos que fizeram essa HQ possível arrebentaram no trabalho. Essa HQ realmente é sensacional. Batman, The Son of Demon é uma HQ sensacional também, né, gente? Eu tô falando em inglês para não precisar falar o nome, né, do ser, né? Daí, essa história é realmente sensacional, como eu disse. E eu posso falar o final para vocês, porque não é uma HQ tão importante quanto as outras 3. No final da história, mostra o nascimento do Damian, né?
que ele é o quarto Robin, né, o filho do Batman, né, que ele teve junto com a Sarah al Ghul, filha do Ra's al Ghul. É realmente muito legal essa história em quadrinho. Todas eu recomendo que vocês leiam, né, mas essa é outra que é muito boa também. Batman, A Corte das Corujas e Batman, A Noite das Corujas são histórias em quadrinhos que são contínuas, uma com a outra, né? A primeira é a corte e a segunda é a noite. Né? Tudo a ver, né? Daí, todas as duas retrocedem o seguinte. Falam o seguinte, que quem é o verdadeiro dono de Gotham City, né? Tanto que na noite fala isso na contracapa, né? Quem é o verdadeiro dono de Gotham City? Porque a Corte das Corujas, elas querem dominar Gotham City. Isso é que eu posso falar para vocês. Não vou falar sobre a história, porque eu conheço pessoas que têm também e que ainda não leram ou que estão lendo. Não vou falar o final para vocês, porque é sacanagem, né? Então, é realmente muito legal. As 4 recomendo que vocês peguem elas para ler, né? E mostra muita coisa legal. É uma história muito intrigante, né? Feitas pelo Scott Snyder, que é um cara que conhece bem de Batman também. Mas essas são as HQs que eu tenho de capa dura, né, gente? Assim, ó, capa dura. Agora, como eu posso dizer, as Bat-sagas que vende na banca, sabe? Eu tenho muitas. Pra falar a verdade, foi esse ano que eu comecei a comprar, mas eu já tenho muitas, olha. É muito legal, cara. São historinhas assim, sabe? Algumas de 28 páginas, outras um pouco mais. É muito legal. Comprem. Não precisa ser diariamente, como eu faço, assim, né? Às vezes até esqueço, né? Porque eu sei que eu teria muito mais se eu tivesse comprando realmente diariamente. Esqueço muito. Mas é muito legal. Tudo isso é muito bom, você ganha experiência assim nas histórias do Batman, você acaba conhecendo mais. Na minha opinião, a melhor é esse. Batman Eterno, Traumas e Cicatrizes. Mostra a Bárbara Gordon, a Batgirl, lembrando quando ela ficou paraplégica, né, com o Coringa atirando na perna dela. Tudo isso é o que eu tenho. Eu terei muito mais ainda. Com certeza. Mas se vocês quiserem, recomendo muito. Cara, não existe. São pouquíssimas, né, histórias ruins do Batman. Praticamente todas são boas. Boas não. Ótimas, né? Porque nem tem razoável. Ou é bom ou ruim. Mas as que são ruins são pouquíssimas. Assim, galera, já está no final do vídeo e eu apenas acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando se eu não vou falar sobre os jogos de Arkham. Obviamente, eu não poderia deixar de falar, né, sobre os 4 jogos: o Arkham Asylum, o City, o Origins e o Knight. Mas é porque não tem muito o que falar, né? Eu não quis mostrar assim para vocês, né, do mesmo jeito que eu falei dos filmes, dos desenhos, né, e das HQs, porque simplesmente é a melhor franquia de games, de um único herói de todo mundo. E só uma coisa, eu duvido, mesmo que ninguém comente, mas eu duvido que alguém coloque aí nos comentários que teve um jogo tão bom, um jogo de um herói tão bom quanto esse do Batman. Olha, eu acho, assim, pode até ter mas 4 jogos tão bons quanto esses que foram do Batman? Só mesmo em universo paralelo. Não foi mal, mas não existe. Para quem não sabe, é uma quadrilogia de jogos do Batman, né? Desde 2009 que lançou o Asylum, né? Foi uma revolução de jogos do Batman para cá, né? Mas a trilogia é o Asylum, o City e o Knight, por causa que foram feitos pela Rocksteady, que é simplesmente uma montadora de... Eu estou dizendo montadora, mas é uma montadora de games sensacional. Ela
foi a principal responsável por essa revolução de jogos do Batman. E o Origins? O Origins foi feito pela Warner Bros. Montreal, né, que foi um jogo sensacional também, foi muito bom. Só que a gente percebe que não foram os fatos seguintes do City. A gente percebe isso, por causa que é um Batman, um Bruce Wayne, um Batman 10 anos mais novo, né, onde tudo começa. Sobre o jogo eu tenho certeza que muitos já sabem. E é por causa disso também, muitos já sabem. É impossível não conhecer esses jogos tão bons. Se você ainda não jogou nenhum desses quatro, né, o Knight é um pouco mais difícil, né, porque é para PS4. Mas para os que tem PlayStation 3 e Xbox 360, né, o Asylum, City, o Origins, vocês estão perdendo uma experiência, né, uma experiência onde você vive, você se acha que é o Batman. São todos sensacionais, né? Foi uma verdadeira revolução, como eu disse. Nunca haverá jogos tão bons quanto esses, né? Assim, de 2009 para 2015, né? Nesses 6 anos, um período curto, na minha opinião, para que lance 4 jogos de tão boa qualidade que foram. Disse para vocês que não tem muito o que falar, mas eu já estou falando bastante, né? Mas é isso, gente. A série Arkham, né? Essa quadrilogia de jogos de Arkham foi a melhor franquia de games do Batman. Não haverá melhor. Só se for do Batman. Só se for do Batman. Se tiver 5, 6 ou o número que for de jogos bons, vai ter que ser do Batman, porque o Batman merece. Eu não estou querendo ser fanboy, não estou querendo falar para vocês, mas, assim, que o Batman é melhor e que ele merece ter esses jogos, mas nenhum outro herói teve, assim, jogos tão bons quanto esses. Teve Injustice, que revolucionou a história de todos os personagens da Liga da Justiça e seus inimigos. Foi isso, mas de um único herói não vai ter, vai demorar muito ainda. Não vou falar muito também, assim, eu sei que eu já falei bastante, mas falar de cada jogo individualmente, né, não porque iria demorar, mas o jogo é tão bom que o tanto de características, o tanto de coisas que tem sobre cada game é sensacional. Não tem jogos melhores, como eu disse. E falar deles, né, eu com certeza iria falar com muito prazer, mas não precisa. É bom e acabou. E assim eu termino de falar para vocês sobre as séries do Arkham. Que não me menosprezem, não me xinguem, não falem mal de mim por causa disso. Mas não haverá, em um curto tempo, de 6 anos ou menos, para que alguma produtora de games faça jogos tão bons quanto esses. São fenomenais, são jogos que você vive uma experiência tão boa quanto qualquer uma que você iria viver na sua vida. Claro, isso depende do pessoal de cada um, né? Mas, na minha opinião, esses jogos não tem mais o que falar. Assim eu termino falando deles. E isso é tudo que eu queria mostrar para vocês, galera. Eu só quero dizer uma coisa. Todas as imagens que vocês viram, eu tirei da internet tudo, mas internet eu não pesquisei nada mesmo sobre os filmes, sobre as histórias em quadrinhos. Tudo tá aqui. É tudo isso que eu sei sobre Batman. Se eu esqueci alguma coisa, podem colocar nos comentários. Se vocês têm alguma HQ, como eu disse quando eu falei delas, uma HQ preferida que não esteja nas que eu falei, coloquem aí também. Isso é tudo que eu sei. Se algum detalhe importante eu tenho esquecido, fale também, para mim poder me conscientizar sobre isso. E esse Mobzen que vocês veem aí embaixo é o aplicativo que eu faço para poder gravar a tela do Android, do celular. E espero que vocês tenham gostado. Sei que demorou bastante para mim poder fazer esse vídeo. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo, né? Porque eu só tenho feito vlogs. Tinha prometido para vocês. Não pense que o vídeo que demorou para fazer tudo isso não, gente. É que eu estava comprometido com outras coisas, mas voltei aí com esse primeiro Parada Power.
Agradeço muito a colaboração de todos. Eu não fiz o vídeo sozinho, assim, não o vídeo. Alguns amigos meus me ajudaram a poder produzi-lo, né? Mas a produção foi com ajuda, mas fui eu que fiz, né? Todo o vídeo. E, né, para finalizar, curtam minha fanpage no Facebook, Power Rangel, eu posto muita coisa legal lá, né? Se inscrevam no canal, dê like no vídeo, comente se faltou alguma coisa, né? Se vocês querem perguntar alguma coisa que não saibam, que o vídeo não explicou muito bem para vocês, eu falo para vocês, a gente troca uma ideia. E isso é tudo, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse primeiro Parada Power. Farei outros, né? E podem ficar tranquilo que não vai demorar tanto assim para fazer, né? Porque agora no final do ano até que eu não estou tão comprometido com outras coisas, né? Pode até demorar um pouquinho, mas não tanto quanto demorou esse, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse antes, se inscreva no canal, dê o like no vídeo. E muito obrigado pela colaboração de vocês, né, ao todo esse percorrer no meu canal aí. E isso é tudo. Falou e até a próxima.